Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje. Eu estava aqui lendo um livro, que por sinal é muito bom, esse livro aqui, ó, Manual do Obreiro. Se você é obreiro ou quer ser obreiro, esse livro aqui é muito bom, Manual do Obreiro. E estava lendo sobre obreiro, sobre servir na obra de Deus, e me fui levado a um texto aqui, no livro de Atos, no capítulo número 6, onde a Bíblia vai dizer que houve murmurações entre os helenistas e os judeus, porque os helenistas acreditavam que as viúvas deles não estavam sendo servidas adequadamente com a porção que a igreja fornecia. E havia ali uma murmuração. E a Bíblia vai dizer que se juntou os 12 discípulos e conversou entre eles. No verso de número 3, vai dizer assim: meus irmãos, escolhe dentre vós 7 homens. Aí pediram para escolher 7 homens entre eles, para que servisse as mesas, para que se ocupasse com a responsabilidade de distribuir também para aquelas viúvas que os helenistas acreditavam que estava sendo desprezada. Mas eram 7 homens para servir aquela mesa, para ocupar aquela função de servir alguém, de servir aquelas mulheres. Porém, eu percebi que algumas qualificações aqui, alguns requisitos a ser suprido, tá certo? Ser preenchido, para que aqueles 7 homens ocupassem aquelas qualificações, aquelas responsabilidades, melhor dizendo. Olha o que vai dizer no verso 3. Mas, irmãos, escolhe dentre vós 7 homens, primeiro, de boa reputação, segundo, cheio do Espírito Santo, terceiro, e de sabedoria, os quais encarregamos deste serviço. Observe, aqui tinha que ter alguns requisitos a ser preenchido para ocupar essa posição. Qual o primeiro requisito? Boa reputação, caráter. Tinha que ter caráter. Eram homens de caráter. Eram homens de boa reputação. Eram homens que não davam o que falar ao povo daquela época. Segundo, cheio do Espírito Santo. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. Certo? Tinha que ter a presença de Deus na vida deles de verdade. Nem todo homem que é usado por Deus é um homem de Deus, tá certo? E terceiro, de sabedoria. 3 requisitos a ser suprido antes de ocupar aquela posição de servir as mesas das viúvas dos helenistas. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. E terceiro, de sabedoria. Só que hoje é dado mais valor ao dom do que ao caráter. Às vezes olhamos as pessoas mais pelo dom do que pelo caráter. E quando a gente descobre que a pessoa não tem um caráter bom, mas tem um dom que surpreende, aí usamos aquela palavra, não tocar no ungido. Não, de maneira nenhuma. A gente precisa avaliar o caráter. A gente precisa avaliar o caráter. Porque o dom é mostrado ali só no púlpito. O caráter é mostrado quando ele sai dali daquele púlpito. Então precisamos saber como é o caráter desse homem e o caráter dessa mulher. Observe, tinha aqui requisitos a ser suprido antes de ocupar a posição. Homens de boa reputação. Não era qualquer homem que ia servir aquelas mulheres. Era homens de boa reputação, que não davam o que falar das suas vidas a outras pessoas. Segundo, cheio do Espírito Santo. Pessoas que eram próximo de Deus, que tinham intimidade com Deus. Tá certo? Pessoas que eram próximo de Deus. Não é a quantidade de vezes que você vai na congregação que lhe torna cheio do Espírito Santo. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É o estilo de vida que você leva com Cristo. É a decisão que você tomou de servir a Cristo. E segundo, sabedoria. Precisamos ter sabedoria. Então, eram 3 requisitos aqui para ser suprido, para ocupar essa posição de servir às vezes. Então, precisamos aplicar isso hoje nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Precisamos aplicar hoje no nosso convívio. Entendeu? Não vá só pelo dom, vá pelo caráter. Veja quem é a pessoa. Veja se a pessoa tem caráter. Veja se a pessoa tem uma boa reputação. Não vá só atrás de revelação. Não vá só atrás de pula-pula, não. Veja o caráter. Como é essa pessoa na casa, no trabalho, na rua. Ela pode ter o melhor dom, mas o caráter dela tem que falar mais alto. Entendeu? Então eu percebi aqui que tinha que ter requisitos a ser suprido para ocupar a posição. Hoje qualquer um é pastor. Hoje qualquer um é bispo.
Hoje qualquer um é presbítero, qualquer um é diácono, qualquer um é evangelista. Qualquer um. Hoje, assim, o homem se denomina evangelista e abre a congregação, acabou, está lá feito. Não, de maneira nenhuma. Precisamos granjear homens de caráter. Homens, como disse Jetro, escolha Moisés, homens de verdade. Homens de verdade. Então, que a gente venha olhar caráter, não só o dom. Porque o dom abre portas, mas o caráter mantém as portas abertas. O dom abre porta, mas o caráter mantém as portas abertas.